Fala galera, tudo bem com vocês? Vim trazer aqui hoje a primeira premonição de português para quem vai fazer GCM Hortolândia, que vai acontecer neste domingo, dia 21 de maio. Bora pra cima, trouxe aqui nessa primeira premonição 5 questões de português da banca ESH Dias. Foram questões dela. Então vamos lá, sem enrolação. Primeira premonição. 1. Marque a opção que necessita de crase. Esse é um tema que a banca ESH Dias cobra muito. Crase, sempre tem. Vamos lá. Alfa, fui a Brasília. Galera, quando você tem esse fui a, quando você tem o verbo ir, você tem que perguntar assim, ó, fui a Brasília. Eu voltei de Brasília ou voltei da Brasília? O que faz mais sentido? É o voltei de Brasília. Então, olha aqui, ó. Se você fala, se você vai e volta da, vai ter crase. Agora, se você vai e volta de, sem crase, tá? Porque, por exemplo, aqui, ó, vou a Brasília, eu volto da Brasília ou volto de Brasília? Eu volto de Brasília. Então, aqui está errado, não é alfa, porque ele quer que tem crase. Bravo, olha Bravo. Vou à Bahia. Eu falo, vou à Bahia. Eu volto da Bahia ou volto de Bahia? O que vai mais sentido é eu volto da Bahia. Entenderam? Então aqui necessita de crase. Então se vou a e volto da, crase haverá. Se vou a e volto de, não precisa de crase. Beleza? Charlie, iremos a Fortaleza. Você fala assim, eu volto da Fortaleza ou eu volto de Fortaleza? Eu volto de Fortaleza. É o que faz mais sentido. Então se volta de, sem crase. Olha a delta. Foram a Cuba. Eu falo, voltaram da Cuba ou voltaram de Cuba? O que faz mais sentido é voltaram de Cuba. Por isso que aqui é a letra bravo. Bora lá. 2. Considerando a transitividade verbal, o objeto da frase abaixo é classificado como... Galera, transitividade verbal. Isso aqui tem que estar na ponta da língua. O que é um verbo? Um verbo transitivo direto. O que é um verbo transitivo indireto. E o que é um verbo intransitivo. Galera, memorize assim, ó. Verbo transitivo direto é aquele que não precisa de preposição. Ele passa direto. Memorize assim. Verbo transitivo direto, ele passa direto. Não precisa de uma preposição. Agora, o verbo transitivo indireto, aí sim, ele não consegue passar direto, precisa de uma preposição. E verbo intransitivo, não precisa de um complemento. Beleza? Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Ele quer o objeto da frase, que é objeto direto, objeto indireto. E tem os dois também, né? Necessitamos de sua ajuda na obra. Galera, quando vocês pegam uma questão de transitividade verbal, você tem que perguntar ao verbo. Ó, necessitamos de sua ajuda. Se você falar assim, se você falar pra mim, eu necessito. O que eu vou perguntar? Você necessita do quê? Porque quem necessita de algo. Perceba eu falando a preposição de, ó. Se eu falar a preposição de, ó, quem necessita de algo, quem necessita de alguma coisa, é um verbo transitivo indireto. Então necessitamos é um verbo transitivo indireto e aqui o complemento é objeto indireto. Por isso que aqui é bravo. Beleza? Se não tivesse a preposição, seria objeto direto. Beleza? Aqui é um verbo intransitivo, aí não precisa de um complemento. Por isso que aqui é bravo. Porque, ó, quem necessita de algo. Olha eu falando a preposição de. Beleza? 3. Assinar a alternativa que classifique corretamente o sujeito da frase abaixo. Sujeito sempre cai. Sempre. Vamos lá. Fé haverá sempre. Galera, quando nós temos aqui esse verbo impessoal, que é o verbo haver, quando nós temos ele, nós temos uma oração sem sujeito. Por isso que aqui é delta. Porque, ó, o que é um sujeito simples? Por exemplo, João fez a prova. Quem fez a prova? João. Então, João é o sujeito. Sujeito simples. Agora, sujeito composto. João e Joana fizeram a prova. Ali é o sujeito composto. João e Joana. São os dois sujeitos. Beleza? E aqui é um sujeito indeterminado. É como na terceira pessoa do plural.
plural. Por exemplo, roubaram a casa. Quem roubou? Não sei. Roubaram a casa. Está na terceira pessoa do plural. Eles roubaram. Quem roubou? Não sei. Por isso que é um sujeito indeterminado. Por isso que aqui é a oração sem sujeito, que é o verbo haver. 4, que cai muito. Isso aqui é campeão de prova da SH Dias. Marque a alternativa que complete corretamente o espaço abaixo. Galera, o uso dos porquê, ele está cobrando. O uso do porquê é dividido assim, ó. O porquê, vamos lá. Separado, sem acento. O porquê, junto, sem acento. O porquê separado, com acento. E o porquê junto, com acento. Vamos lá. Quando nós temos o porquê separado e sem acento, ele é utilizado para perguntas. Então, quando eu vou perguntar algo, eu utilizo o porquê separado e sem acento. O porquê junto, sem acento, ele é utilizado para respostas. Eu também consigo trocar por pois. Beleza? Aqui, ó, respostas. Por exemplo, não fui à prova, não fiz a prova porque perdi o horário. Esse porquê que eu utilizo é junto, sem acento, que eu consigo trocar por pois. Ó, não fiz a prova, pois perdi o horário. Beleza? Agora o porquê separado com acento, ele é utilizado em final de frase. Uma dúvida que o pessoal sempre pergunta. E se for uma pergunta e tiver no final de frase? Aí você utiliza o final de frase. O porquê separado com acento. Beleza? Utiliza isso aqui. E o porquê junto com acento é quando ele é um substantivo. Beleza? E sempre vem um artigo antes, tá? Por exemplo, não sei o porquê. Olha o "o" antes do porquê. Aquele ali é um artigo, então torna ele um substantivo. Então, por isso que aqui, ó, não sei o porquê desse escândalo. Como nós temos aqui um artigo antes da palavra porquê, significa que esse porquê é junto com acento, porque ele é um substantivo. Por isso que aqui é a letra brava. Não é alfa, porque não é uma pergunta. Não é Charlie, porque não é uma resposta, não consegue trocar por pois, né? E não é delta, porque não é final de frase. Vamos lá para a quinta e última questão. 5. Assinale a alternativa que o termo destacado necessita de crase. Ó. 2 de crase aqui e a banca SH Dias sempre cobra isso. Alfa, recordo-me da viagem a Roma. O que eu falei logo acima? Se voar e volto da, crase haverá. Se voar e volto de, não tem crase. Então, recordo-me da viagem a Roma. Tá, eu fui a Roma. Eu voltei da Roma ou de Roma? O correto é eu falar, eu voltei de Roma. Por isso que aqui não leva crase. Bravo. As redações serão escritas a lápis. Galera, lápis é uma palavra masculina. Ó, o lápis. Então, quando nós temos uma palavra masculina na frente, não utilizamos crase, tá? Palavra masculina na frente, não utilizamos crase. Charlie, ela estava a cantar na chuva. Galera, cantar aqui é um verbo. Antes de verbo, a gente não utiliza a crase. Beleza? Então, ó, antes de palavras masculinas, a gente não utiliza a crase. Antes de verbo, também não utiliza a crase. E em palavras repetidas, que vai ter, se eu não me engano, tem mais uma, vai ter na premonição, não vai crase também, tá? Entre palavras repetidas, não vai crase. Por exemplo, lado a lado. Esse A que está no meio não vai crase. E aqui a nossa resposta é delta. As informações foram solicitadas à chefia. Ah, como que eu sei que aqui vai crase? Olha um bizu. Troca essa palavra aqui por uma palavra masculina. Se for ao, vai crase. Se for somente o, não vai crase. Como assim, ó? As informações foram solicitadas à chefia. Troca chefia por chefe. Como que você fala? Você fala, ó, as informações foram solicitadas ao chefe ou foram solicitadas ao chefe? O que é mais correto, as informações foram solicitadas ao chefe. Foi solicitado a ele, foi pedido a ele. Então, se eu troco por uma palavra masculina e vai ao, significa que aqui vai crase. Por isso que aqui é delta. Beleza, galera? Esse foi a primeira premonição. Fiquem com Deus e até mais.